queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto de 11 capítulos e estamos no capítulo 10, cujo título é Ocupações e Missões dos Espíritos. Ontem nós começamos a ver a questão 566, mas não fomos ao final, pois já estávamos no minuto 17. Então vamos recomeçar, ok? Vamos lembrar que Kardec está falando sobre as tarefas dos espíritos, aqueles que estão desenvolvendo alguma tarefa aqui, e aí desencarnam, e aí ele começa a falar das pessoas que trabalham com arte. Arte. Isso foi na 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles. 566. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Então, vejamos que, embora ele esteja falando também de arte, ele não está falando só de arte. Ele está falando de atividades profissionais, de atividades na vida, ok? Lembrando aqui o nosso André Luiz, que trouxe nosso lar através da mediunidade do Chico e outros livros. Ele tinha sido médico quando encarnado, ele também se interessa por isso na espiritualidade, mas vai trabalhar de uma certa forma o quê? Com ações e atividades voltadas para o bem-estar do ser humano, para o bem. E esse é o interesse geral, não é? Então, é isso que ele vai dizer aqui na resposta. Os espíritos superiores respondem assim: tudo se confunde num objetivo geral. O objetivo geral é fazer o bem. Na espiritualidade é isto. Muitas coisas acontecem, muitos níveis de ajuda, mas tudo voltado para o bem. Então, esse é o objetivo geral. Então, quando ele pergunta aqui, um arquiteto ou um pintor, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida, então podem ser trabalhos de arte ou trabalhos profissionais ou trabalhos do dia a dia, tarefas. Tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessará por eles, pelas atividades que desenvolvia, desde que lhe permitam auxiliar as almas a se elevarem a Deus. E vemos muito isto mesmo nas narrações de André Luiz, não é? Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que conhecestes pode ter cultivado outra, ou arte, ou atividade, em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Então, como espíritos perfeitos, saberemos de tudo no universo. De tudo, no universo, não é só no planeta Terra. É por isso que leva eternidades para chegarmos lá. Mas somos imortais? Tudo é uma questão de tempo, não é mesmo? Assim, conforme o grau de seu adiantamento, pode ser que nenhuma dessas atividades constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos adiantados, onde existem artes ou até mesmo especialidades, né, em ações ou do bem, em profissões ou ações de sociedade, não só arte, porque aqui ele está envolvendo outra coisa, mas aqui ele fala de arte. Onde existem artes que desconheceis, admitem algo que,
Admitam, admirem. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem algo que para eles não passa de trabalho de um aprendiz? Como eu já vos disse, eles examinam o que possa provar o progresso. Como nós temos aqui as pinturas rupestres, né, as pinturas dos homens das cavernas, que pintavam com sangue e carvão nas paredes das cavernas, com o nível de arte que temos hoje. Mesma coisa. 566A, ou seja, continuamos no mesmo assunto. Pergunta Kardec. Compreendemos que seja assim em relação a espíritos muito adiantados. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares, ou seja, comuns, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Respondem os espíritos. Para esses, o caso é diferente. Como seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais. Ou seja, o ponto de vista deles é mais limitado, assim como o nosso também é. Então, nós podemos tirar uma ideia do que eles percebem através do que nós mesmos percebemos. Tudo bem? Questões, comentários, fiquem à vontade de fazê-lo no chat. Sempre respondemos. 567 perguntam os espíritos. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos vulgares, como dizes, repetindo a pergunta. Eu já estou gravando pela segunda vez esse vídeo, que rasguei nesta mesma, 567. Mas vamos com calma. 567. Pergunta Allan Kardec. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? Resposta dos espíritos superiores. Os espíritos vulgares, como dizes, ou seja, comuns, como nós. Sim. Esses vos rodeiam constantemente, por vezes, tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Ou seja, aquela impulsionar ou tentar dar uma freada. E aí temos espíritos amigos, bons espíritos, que estão nos ajudando. E, de novo, fazendo referência a André Luiz. Quantas vezes vemos grupos que vêm de postos de socorro, de colônia, grupos que estão mesmo na crosta, ajudando os encarnados nas suas lutas do dia a dia. Então, isto acontece. Nós mesmos, desencarnados, nos ajudando. E isso é solidariedade que acontece entre os dois planos. Vamos dizer assim, é ainda o interesse, e vemos muito, muito isto nos livros que nos são trazidos por André Luiz, o interesse dos nossos mesmos familiares que estão no mundo espiritual buscando nos ajudar aqui. Quantos casos. E Allan Kardec vai comentar esta resposta dos espíritos dizendo assim: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente os espíritos superiores dispõem da faculdade de examiná-las, as coisas deste mundo, não é? Em seus mínimos detalhes. Os superiores podem examinar em seus mínimos detalhes. Mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo,
em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Nós vemos lá em Nosso Lar, que são espíritos errantes, não é? É uma colônia residência, uma colônia residência para espíritos que vão reencarnar, espíritos errantes, vão reencarnar. Sendo assim, há ainda um grande interesse desses espíritos pelo que está acontecendo na crosta, pelos seus familiares que ficaram. Eles mesmos vão voltar. Então, é uma história que está sendo ainda construída. Não é? Muitas vezes vamos reencarnar exatamente no mesmo contexto familiar, né? A não ser que surjam situações de certo tipo de prova ou expiações que nos exijam ir para fora deste contexto. Então, ainda naturalmente, no nosso nível evolutivo, há esse interesse muito grande entre o que acontece na crosta. 568 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erraticidade, ou seja, enquanto estão desencarnados, ou na condição de encarnados? Resposta dos espíritos: podem cumpri-las em ambos os estados. Podem cumprir missões, encarnados ou desencarnados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. De novo, hoje é o dia de André Luiz. Quantas atividades, quantos trabalhos são realizados por equipes, por departamentos na espiritualidade? Também são missões, não são? Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. 569, pergunta Allan Kardec: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Kardec achou interessante. A missão do lado de lá, então, em que consiste? Resposta dos espíritos: são tão variadas essas missões que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis sequer compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. Os mistérios da vontade de Deus, não é? Das vontades de Deus. Allan Kardec vai comentar essa resposta também, dizendo-nos assim: as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Seja como espíritos, seja como homens, ou seja como desencarnados, ou seja como encarnados, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar, ou seja, cuidar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores, e dirigir, não é? Os encarnados, pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha a sua tarefa. É a mesma coisa que numa empresa, não é? Um funcionário que desempenha muito bem a sua tarefa tem, com certeza, inúmeras chances a mais de ser promovido, porque procura fazer tudo com muita qualidade, desvelo, dedicação. Não é? Uma missão importantíssima
um missionário importantíssimo que temos sempre ao nosso lado é o nosso anjo guardião. Essa é uma missão, não é? Que ele tem, e todos os encarnados têm esse missionário, realizando essa missão de encaminhar, ser um tutor na vida desse encarnado. Muito bem, queridos amigos, fomos até a questão 569, amanhã continuamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.